Até 1942, a guerra já não era mais outro grande conflito europeu. Agora era firmemente um assunto global, envolvendo todas as grandes potências do mundo, enquanto os aliados enfrentavam a tirania e a agressão das nações do eixo. Contra tais forças colossais, nenhum país poderia resistir sozinho, e eventos que afetavam um combatente acabariam por ter consequências para o outro mais adiante. Para esse fim, enquanto os aliados ocidentais e a União Soviética estavam efetivamente lutando guerras separadas contra o mesmo inimigo, era necessário haver cooperação entre as duas frentes para esmagar a vida da Alemanha nazista e garantir a vitória contra o fascismo. Entretanto, a relação era frequentemente tensa, já que os dois blocos de poder aliados suspeitavam das intenções mútuas no pós-guerra. Assim, chegamos ao assunto do episódio de hoje e a história da guerra, que ainda é objeto de muito debate hoje. Foi uma operação que não tinha um objetivo militar específico, além de ser um experimento em realizar desembarques anfíbios de tamanho de divisão contra uma praia fortificada, e como um gesto para a União Soviética, que começava a se sentir abandonada por seus aliados. É uma operação que se gravou nos corações e mentes do povo canadense por todo o sacrifício que lhes foi pedido para realizá-la. Esta é a história da Operação Jubileu o Raid de Dieppe. A chegada de 1942 marcou o início provavelmente do período mais sombrio para os aliados envolvidos na luta contra o fascismo e que agora incluíam os Estados Unidos e a União Soviética, após ambas as nações serem surpreendidas por ataques dos países do eixo Japão e Alemanha, respectivamente. Na frente oriental, as forças alemãs e seus aliados antissoviéticos resistiram ao primeiro inverno rigoroso, retomaram a ofensiva para o leste, empurrando o Exército Vermelho e avançando para a região petrolífera do Cáucaso. No norte da África, Rommel ainda estava avançando através das forças britânicas e da Commonwealth no Egito, enquanto a própria Grã-Bretanha, embora tenha sido poupada da invasão ao vencer a Batalha da Grã-Bretanha, estava sofrendo com um bloqueio de U-boats cada vez mais eficaz. Nos novos cenários do Pacífico e da Ásia, o Japão parecia igualmente imparável, pois suas forças realizavam seu próprio blitzkrieg, conquistando cada vez mais terras a cada dia que passava, enquanto no mar eles estavam se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos da América, costa oeste. Neste cenário de desastres, as relações entre os três grandes líderes aliados, Winston Churchill da Grã-Bretanha, Franklin D. da América, Roosevelt e Joseph Stalin da União Soviética, também se tornaram cada vez mais tensas. Com a entrada da América na guerra com seu poder industrial e imenso contingente humano capaz de ser lançado na luta, Stalin começou a exigir que seus aliados atacassem a Europa Ocidental, ocupada imediatamente, e abrissem uma segunda frente no continente para aliviar a pressão sobre suas próprias forças no leste. Muitos comandantes americanos compartilhavam o sentimento de que um assalto imediato à França, seguido de uma investida na Alemanha para erradicar a liderança nazista, acabaria com os combates em todos os lugares à medida que a Alemanha nazista desmoronasse. Como diz o velho ditado, corte a cabeça da cobra e o corpo morrerá. No entanto, apesar de inicialmente prometer a Stalin tal empreendimento, Churchill discordou, assim como seu homólogo americano. Ele acreditava que tal assalto naquele momento falharia, dada a força da Alemanha, mesmo com milhões de suas tropas na União Soviética. Além disso, as táticas e a tecnologia para um assalto anfíbio massivo na muralha do Atlântico da Alemanha, sua linha de defesas costeiras que se estendia da Escandinávia à Espanha, então em construção, não foram testadas. Evidentemente, tudo isso desconsiderou os recursos necessários para a guerra contra o Japão. Em um esforço para apaziguar Stalin, ele sugeriu que os aliados deveriam se concentrar em derrotar Rommel em 1942, enquanto, ao mesmo tempo, conduzir uma intensa campanha de bombardeio da indústria e infraestrutura alemãs para reduzir a capacidade da Alemanha nazista de fabricar materiais de guerra. Uma invasão poderia ser lançada em 1943, quando a situação com o Japão no Extremo Oriente deveria estar estabilizada. Mas, em vez de tranquilizar Stalin, a recomendação de Churchill apenas desencadeou a notória paranoia do ditador.
Stalin sabia que, antes de serem forçados a um casamento de conveniência para enfrentar as ameaças nazistas, Churchill havia sido um fervoroso anticomunista e havia sido a força motriz na Grã-Bretanha para enviar tropas e armamentos para ajudar a causa russa branca durante a Guerra Civil Russa, assim como os Estados Unidos. Com esse conhecimento e armado com estimativas de quantos de seus compatriotas pereceriam antes da segunda frente planejada por Churchill no próximo ano, Stalin começou a suspeitar que o atraso era deliberado para sangrar a União Soviética de tantas pessoas quanto possível lutando contra os nazistas. Para manter a cooperação de Stalin, Churchill sabia que precisava convencer a União Soviética de que ele e Roosevelt estavam comprometidos em ter um papel igual na derrota da Alemanha nazista na Europa. Pesando suas opções, Churchill começou a considerar a ideia de desembarcar uma força considerável em um local na França, onde poderiam infligir pesadas baixas e causar danos significativos em um período de 24 horas antes de se retirar. Isso era essencialmente uma incursão, mas de proporções inéditas. Mesmo isso não acalmou Stalin, que sentiu que Churchill e Roosevelt estavam voltando atrás em sua palavra sobre uma segunda frente, mas no final pouco podia fazer a respeito. Conforme a logística do plano era elaborada, dois apoiadores proeminentes da incursão surgiram. O primeiro, e talvez o mais inesperado, foi o Comando de Caças da Força Aérea Real, o ramo do serviço encarregado de lutar pelo controle do ar da Luftwaffe alemã. Vitorioso na Batalha da Grã-Bretanha em 1940, as operações de caça diminuíram em 1941, pois muitos bombardeiros alemães foram realocados para o leste contra os soviéticos, e os caças da Força Aérea Real agora tinham que procurar suas presas sobre a Europa. Infelizmente, os Supermarine Spitfires e Hawker Hurricanes não tinham o alcance necessário para tais operações ofensivas, e com a chegada do impressionante caça Focke-Wulf FW-190, que superava até mesmo os mais novos Spitfire MKVs, os alemães conseguiram alcançar a superioridade aérea sobre o oeste da França até o Canal da Mancha. Uma grande incursão na costa francesa, como a planejada, atrairia muitos caças alemães, que poderiam então ser encontrados por caças da Força Aérea Real voando relativamente perto de casa. Além disso, eles poderiam se organizar melhor efetivamente, sabendo onde os alemães estariam operando, e usar seus Spitfires Mk-9 projetados especificamente para combater o FW-190 na esperança de infligir pesadas baixas na frota de caças da Luftwaffe na França. O outro grande apoiador do ataque, e certamente o mais significativo, foi o governo canadense e o alto comando do exército canadense. Desde setembro de 1939, a Marinha Real Canadense lutou extensivamente contra submarinos alemães, enquanto a Força Aérea Real Canadense participou da Batalha da Grã-Bretanha e se tornou parte integral dos bombardeios noturnos à Alemanha. Além de participar na fracassada defesa de Hong Kong, o exército canadense havia visto relativamente pouca ação comparado a seus aliados britânicos e americanos, sendo que estes últimos só entraram na guerra por alguns meses em 1942. Milhares de canadenses arriscaram a vida atravessando o Atlântico para defender a Grã-Bretanha e agora estavam ansiosos para lutar e provar seu valor. Portanto, foi acordado que a invasão seria em grande parte um assunto canadense, mas com apoio dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha. No entanto, o planejamento da operação permaneceu em grande parte nas mãos dos britânicos. O Quartel-General de Operações Combinadas era a organização do Ministério da Guerra britânico, criada em 1940, com a tarefa expressa de coordenar os ramos das Forças Armadas Britânicas em operações integradas contra a costa da Europa ocupada. O trabalho deles consistia em realizar invasões. Formado sob a supervisão do almirante da frota Roger Keyes, em 27 de outubro de 1941, o comando passou para o Lord Louis Mountbatten, tio do futuro marido da rainha Elizabeth II, Príncipe Philip, e que então era um oficial em serviço na Marinha Real, recebendo a patente de Comodoro com seu novo comando. Apesar das adversidades enfrentadas pelos aliados no início de 1942, o comando de Mountbatten estava em uma sequência de vitórias, realizando invasões cada vez mais bem-sucedidas,
culminando na destruição espetacular do Doca de Saint-Nazaire, impedindo que o encouraçado alemão Tirpitz o utilizasse para atacar comboios aliados. Nessa instância, o comando de Mountbatten concebeu um dos planos mais audaciosos da guerra, basicamente transformando um antigo destroyer britânico em uma gigantesca bomba flutuante, guiada até o alvo por uma tripulação voluntária. A invasão foi um enorme sucesso e um tremendo golpe de propaganda para os aliados, o que deu a Mountbatten uma influência significativa com Churchill. No entanto, à medida que Mountbatten e sua equipe reduziam as possíveis localizações para a invasão de Churchill, o primeiro-ministro às vezes se mostrava mais um obstáculo do que um aliado. Tendo sido apanhado na empolgação do empreendimento que estavam planejando, ele começou a fazer exigências impraticáveis e às vezes absurdas em relação à escala da operação. Eventualmente, a empolgação de Churchill foi temperada com fatos duros e frios, já que o comitê de seleção de alvos se viu reduzido a 7 possíveis alvos ao longo da costa francesa. Um ponto-chave na seleção desses alvos era a proximidade com as bases da Força Aérea Real no sul da Inglaterra, de onde os caças e bombardeiros estariam voando em apoio aos desembarques. No final, esses 7 foram reduzidos a um que parecia atender todos os requisitos para uma incursão bem-sucedida na escala considerada. Uma pequena cidade costeira chamada Dieppe. Dieppe, a apenas 104,6 quilômetros de New Haven, na Inglaterra, estava confortavelmente no alcance dos aviões de combate britânicos e relativamente pouco defendida. No entanto, o lado negativo era que, além de uma estação de radar bastante nova construída lá, havia pouco de valor estratégico real a ser encontrado. Portanto, a invasão que se aproximava era única não apenas em sua escala, mas também porque não tinha um objetivo claramente definido além de matar alemães, destruir seus equipamentos e defesas e coletar o máximo de inteligência possível antes de se retirar. No entanto, isso negou os objetivos mais amplos da invasão na vitória da guerra. A invasão também seria um experimento em desembarcar um grande número de tropas contra uma posição alemã fortificada e testar as táticas e tecnologia criadas para eventualmente lançar uma invasão em grande escala da Europa ocupada. Se fosse bem sucedido o bastante para chocar os alemães, eles poderiam redistribuir algumas forças da frente oriental para a Europa, se protegendo contra novas invasões em larga escala, dando a Churchill e Roosevelt algo tangível para amenizar as frustrações de Stalin. Em 4 de abril de 1942, Mountbatten fez uma pequena nota no relatório do Comitê de Alvos que recomendava Dieppe. Simplesmente dizia, está confirmado. No entanto, Dieppe, apesar de suas defesas relativamente leves, não era um alvo fácil. Para ser bem-sucedido, seriam necessários pelo menos 6 batalhões. Para maior segurança, tanques foram incluídos no planejamento desde cedo. Seria a primeira vez que veículos blindados realizariam uma operação de assalto anfíbio. O plano inicial era desembarcar unidades blindadas com os novos tanques Churchill, não testados nas flanças de Dieppe, e circular para dentro, mas foi abandonado por temer que o tempo necessário para os tanques chegarem a Dieppe eliminaria o elemento surpresa, considerado chave para o sucesso. Em vez disso, a decisão foi então tomada para empregar tanques em um ataque direto a Dieppe, mas com um intenso ataque aéreo por bombardeiros pesados primeiro para suavizar as defesas. Este novo plano também veria paraquedistas britânicos desembarcando nas flancas, sendo seu trabalho silenciar as baterias costeiras no lado leste e oeste de Dieppe, respectivamente. Agora apelidada de Operação Ruther, no total, a força de invasão consistiria em quase 6.000 tropas, mais de 5.000 das quais eram membros da 2ª Divisão Canadense, sob o comando do Major-General J. Hamilton Roberts. Enquanto canadenses e britânicos treinavam para suas operações e as tripulações dos tanques praticavam desembarques na praia, uma grande frota de navios se formava, pronta para levá-los a Dieppe. No entanto, foi aqui que o elemento-chave do Ruther, a surpresa, começou a escapar. Uma aeronave de reconhecimento da Luftwaffe avistou a frota, alertando o comando alemão de que algo grande estava acontecendo, e vários aviões alemães seriam avistados nos dias seguintes, monitorando o acúmulo. Em 13 de junho de 1942, decidiu-se realizar um ensaio geral e fazer com que os canadenses invadissem a costa de Dorset em Bridport e West Bay,
que foram consideradas as mais próximas de se assemelhar às condições em Dieppe. Apelidado de uma maneira bastante distinta canadense como exercício Yukon, não saiu conforme o planejado e revelou várias deficiências em sua preparação. Dado este desempenho menos que ideal, Mountbatten sentiu que não poderia autorizar Rutter a acontecer e adiou a operação, ordenando outro ensaio, apelidado de Yukon 2, para acontecer em 23 de junho, momento em que, esperançosamente, os erros do primeiro exercício teriam sido aprendidos. Yukon 2 foi uma vasta melhoria. Os homens treinaram excepcionalmente duro nos dias entre, e enquanto ainda havia algumas preocupações persistentes, Mountbatten sentiu-se confiante o suficiente para dar a Rutter o sinal verde. Apenas agora, a maioria dos oficiais da 2ª Divisão Canadense foi informada que o treinamento era para uma operação real, enquanto a patente e o arquivo souberam ao se preparar para embarcar nos navios de tropa em 2 de julho. A confiança entre eles era forte, mas o destino já intervinha. O clima no Canal da Inglaterra estava provando sua usual imprevisibilidade, pois uma tempestade se formou, forçando a operação a ser adiada até 7 de julho. Contudo, isso trouxe outros problemas, já que Dieppe teria uma segunda maré mais tarde naquele dia, dando aos alemães no mínimo 3 horas extras para levar reforços para alcançar os tanques na praia, aguardando que a água estivesse funda o bastante para os barcos de desembarque resgatá-los. Portanto, Mountbatten decidiu que a invasão seria encurtada para cobrir apenas uma maré em Dieppe, em vez das 2 originais. Assim, a força de invasão teria que causar o máximo de danos e recuperar o máximo de inteligência possível em 12 horas, ao contrário das 24 originais. Então, nas primeiras horas do dia 7 de julho, enquanto a força se preparava para iniciar esta nova invasão mais curta, a Luftwaffe apareceu no céu sobre a flotilha. 4 F-190. Armados com bombas de 500 quilos, atacaram os navios de tropas Her Majesty's Ship Princess Astrid e Her Majesty's Ship Princess Charlotte, enquanto esperavam em Yarmouth Road pela ordem de partida. Ambos os navios sofreram danos pesados, e isso, juntamente com o clima cada vez mais imprevisível, forçou Mountbatten a cancelar relutantemente o Rutter. A força de invasão retornou aos seus quartéis no Reino Unido, cansados, frustrados e com muitos sofrendo de enjoo do mar, tendo sido confinados em seus navios de tropas balançando nas águas agitadas por dias. O colapso do plano de Mountbatten, antes mesmo de começar adequadamente, teve repercussões além do simples cancelamento de um único empreendimento militar. Obviamente, Stalin não ficou nada satisfeito por não receber sequer esta mega operação que lhe havia sido prometida. Em vez da segunda frente que ele queria, no entanto, também havia preocupações vindas de círculos americanos sobre a capacidade de seus aliados anglo-canadenses de montar qualquer operação significativa, levando alguns a questionar se era mesmo do melhor interesse da América manter a política de Roosevelt de lidar com a Alemanha como prioridade sobre o Japão. Finalmente, havia o medo de que agora os alemães estivessem cientes de uma grande operação, provavelmente contra a França, ocupada dando errado. Isso poderia encorajá-los a reduzir sua postura defensiva e enviar mais tropas para o leste. Em resumo, exatamente o oposto do que Churchill esperava alcançar. Portanto, decidiu-se rapidamente reviver a Operação Rutter e reprogramá-la para o mais breve possível, e esse tempo foi determinado para meados de agosto. Enquanto isso, alguns aspectos do plano foram ligeiramente alterados. O uso de paraquedistas, por exemplo, foi descartado, assim como o bombardeio pré-ataque pela Força Aérea Real novamente, por medo de causar baixas civis. No primeiro caso, os paraquedistas seriam substituídos por comandos, que entrariam pelo mar como o resto da força de invasão e destruiriam as baterias costeiras que flanqueavam Dieppe. Esse era o tipo de trabalho ao qual a força de comando estava acostumada. Então havia pouca preocupação a esse respeito, mas a falta de um bombardeio pré-ataque pela Força Aérea Real era mais preocupante, especialmente porque a Marinha Real se recusou a deixar qualquer um de seus encouraçados ou cruzadores de batalha com seu pesado poder de fogo participar da operação. O serviço ainda estava se recuperando da destruição do Her Majesty's Ship Repulse e do Her Majesty's Ship Prince of Wales por aviões japoneses 3 dias após o ataque a Pearl Harbor, e não queria repetir no Canal da Mancha. Em vez disso, a incursão teria que contar com os caça-bombardeiros da Força Aérea Real fornecendo apoio próximo e o poder de fogo bastante limitado de 8 destroyers que os acompanhariam.
Cerca de 50 Rangers do Exército dos Estados Unidos da América também participariam da incursão, aparentemente a pedido do presidente Roosevelt, que desejava que as tropas americanas fossem vistas em ação na Europa Ocidental. Para distingui-lo da tentativa anterior, a incursão agora seria conduzida sob a égide da Operação Jubileu, e em 18 de agosto de 1942, a força de incursão foi novamente montada e seu alvo foi esclarecido: Dieppe. Atravessando o canal, a força de incursão e seus escoltas receberam instruções mais detalhadas sobre seus alvos e como a operação deveria proceder. Eles desembarcariam em um total de 6 praias, cada uma das quais foi atribuída cores para identificá-las. As flancas leste e oeste de Dieppe eram a Praia Amarela e a Praia Laranja, onde o número britânico. 3 e 4 unidades de comando desembarcariam, eliminando as baterias costeiras. Seu número incluía pequenas forças de 3 comandos franceses, e o comando número 4 também incluiria os 50 dos Estados Unidos da América, Rangers do Exército. Entre a Praia Orange e a própria Dieppe estava a Praia Verde, que seria atacada pelo Regimento Sul de Saskatchewan do Canadá e pelos Cameron Highlanders do Canadá. O objetivo deles eram os defensores alemães em Pourville, encarregados de guardar o lado leste de Dieppe. Ao mesmo tempo, a Praia Azul, entre a Praia Amarela e Dieppe, seria atingida pelo Regimento Real e pelo Black Watch do Canadá para silenciar as posições alemãs em Puy. O principal impulso da operação contra Dieppe ocorreria nas praias Branca e Vermelha, e seria conduzido pelo Royal Hamilton Light Infantry, o Essex Scottish, os Fusiliers Mont Royal, o 14th Canadian Army Tank Regiment e o British Royal Marine a comando. Eles foram encarregados de lutar para sair da praia, subir pelo Muro do Mar e entrar em Dieppe, expulsando as tropas alemãs e permitindo que a destruição das defesas alemãs começasse antes da retirada. Desde o início, parecia haver mais confiança no sucesso desta vez, mas desconhecido pelas tropas aliadas enquanto navegavam rumo ao objetivo, o destino conspirava novamente contra eles. Primeiramente, muitas das informações usadas estavam desatualizadas desde Ruyter, e os alemães, suspeitando de algo, aumentaram sua prontidão na França, antecipando uma grande invasão, embora esperassem que ocorresse em um dos muitos abrigos de submarinos que haviam construído. No entanto, a maior dica veio quando a inteligência alemã conseguiu inserir um agente duplo na resistência local. Este agente aprendeu sobre o interesse aliado na área ao redor de Dieppe, embora eles não tenham conseguido apreciar o quão importante isso era. Guardando Dieppe estava a 302ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht, uma unidade dificilmente considerada de elite pelos alemães ou pela inteligência aliada, dada a escala dos eventos na frente oriental. As fileiras dos 302º tiveram que ser preenchidas com muitos voluntários não alemães de países ocupados ou pró-eixo para trazê-la à plena capacidade. Além disso, eles tiveram que se virar com grande quantidade de armas belgas, tchecas e francesas capturadas, enquanto sua logística ainda dependia muito de carroças puxadas por cavalos. Contudo, estavam bem entrincheirados atrás de fortes fortificações, contando com reforços significativos, incluindo panzers em Amiens e caças e bombardeiros da Luftwaffe, o que levou a ordens de ataques por bombardeiros britânicos e americanos contra aeródromos próximos. À medida que a invasão começava, na esperança de destruir o máximo possível de aviões da Luftwaffe no chão antes que eles pudessem interferir. Operando sob silêncio de rádio, a flotilha, composta por cerca de 237 navios de vários tamanhos, desde navios de tropas e destroyers até embarcações de desembarque e canhoneiras, tinha um cronograma rigoroso a seguir para garantir a coesão. Eles navegaram com sucesso por um campo minado colocado pelos alemães que a Marinha Real havia secretamente limpo com antecedência, e às 300 horas, as tropas começaram a desembarcar em suas embarcações de desembarque a cerca de 10 milhas da costa. Essa distância era necessária para evitar que o radar costeiro alemão detectasse os grandes navios de tropas. De volta à Inglaterra, no entanto, os operadores de radar britânicos estavam rastreando uma série de objetos contornando a costa francesa em direção à flotilha de Boulogne. Os objetos eram um pequeno comboio costeiro alemão navegando sob a cobertura da escuridão, escoltado por 3 caçadores de submarinos da Marinha Alemã, e seu destino era, de todos os lugares, Dieppe.
Assim, os navios alemães se depararam com a seção mais a leste da flotilha, composta por 23 barcos de desembarque, cada um carregando cerca de 20 homens do Normandy. 3 comandos, 2 canhoneiras e 2 destroyers. Quase imediatamente, as canhoneiras britânicas e os caças submarinos alemães começaram a trocar tiros um com o outro, mas os destroyers não tomaram nenhuma ação. Na confusão e distância, eles assumiram que o fogo vinha da costa em sua direção. Um dos submarinos alemães afundou na batalha, mas o estrago já estava feito. Diversas embarcações de desembarque foram afundadas ou desativadas, enquanto as demais se dispersaram para evitar a destruição. Mas ainda pior, a Wehrmacht em Dieppe agora sabia com certeza que os invasores estavam chegando. Apenas 18 dos comandos desembarcaram a tempo na Praia Amarela, às 450 horas na ala leste de Dieppe. Incapazes de lançar seus ataques para destruir a bateria costeira, eles optaram por atirar na posição alemã na tentativa de interromper sua operação, uma tática que aparentemente funcionou, pois nenhum navio aliado foi relatado como atingido por ela durante toda a operação. Em comparação, na ala oeste, no 4 comandos juntamente com 50 unidades, os Rangers do Exército dos Estados Unidos da América lançaram uma incursão quase perfeita na Praia Laranja e avançaram em direção à bateria. Entre os homens do comando número 4 estava o Major Patrick Porteous, que foi baleado a queima-roupa por um soldado alemão. A bala passou por sua mão e braço superior, mas apesar disso, ele avançou sobre seu agressor e o matou com sua baioneta. Quando outro oficial sênior foi morto durante o assalto aos canhões, Porteous correu por terreno aberto, sob fogo, para assumir o comando de seus homens e liderá-los no assalto. Baleado uma segunda vez, ele continuou imperturbável. Finalmente, quando os britânicos tomaram os canhões, ele desmaiou devido à perda de sangue. Mais tarde, seria evacuado e receberia a Cruz de Vitória, a maior condecoração do Commonwealth britânico por bravura. O Regimento do Sul de Saskatchewan desembarcou na Praia Verde na escuridão, surpreendendo os alemães em Portville. No entanto, durante a reunião, descobriram que alguns membros haviam desembarcado no lado errado do rio devido à falta de visibilidade. Apesar de alcançarem seus objetivos iniciais, o objetivo agora era unir os dois grupos, mas o fogo dos alemães posicionados nos penhascos em ambos os lados da praia de desembarque causou carnificina. O tenente-coronel Cecil Merritt, comandante do regimento, se levantou para o desafio, levantando-se e balançando seu capacete. Ele disse aos seus homens que não havia nada demais e os fez segui-lo pela única ponte. Merritt liderou ataques morro acima com suas tropas e parte dos Cameron Highlanders, com o flautista tocando gaita de foles. Apesar de avançarem cerca de 2 quilômetros, encontraram forte resistência e tiveram que recuar para a praia. Entre os que desembarcaram na Praia Verde estava o sargento de voo da Força Aérea Real, Jack Nissenthal. Ele, juntamente com um pequeno número de guarda-costas canadenses, foi encarregado de capturar a nova estação de radar alemã em Portville e coletar informações sobre suas capacidades. Tendo falhado nesse aspecto, Nissenthal começou a cortar os fios de telefone ligados à estação de radar, forçando os operadores alemães a recorrerem à comunicação por rádio, que poderia então ser interceptada pela inteligência aliada através do Canal da Mancha, permitindo-lhes determinar o desempenho da estação de radar, apenas não da maneira que haviam planejado. Nissenthal foi escolhido para a missão por seu conhecimento em radar aliado, mas devido ao medo de que, se capturado, suas informações fossem extraídas sob tortura, recebeu uma pílula de cianeto caso sua situação se tornasse desesperadora. Se isso falhasse, seus guarda-costas deveriam atirar nele. Enquanto isso, na Praia Azul, tropas dos regimentos reais e pelotões do Black Watch do Canadá, além de artilharia, desembarcavam. Tiveram um péssimo começo. O desembarque foi feito cerca de meia hora mais tarde do que o planejado, momento em que uma cortina de fumaça que havia sido colocada pela Força Aérea Real se dissipou, deixando-os expostos ao fogo alemão de um bunker localizado no topo de um penhasco próximo. Em uma cena que lembra as tropas avançando na Primeira Guerra Mundial, a praia se transformou em um amontoado de corpos, enquanto as tropas canadenses eram impiedosamente abatidas por metralhadoras alemãs e fogo de morteiro. Um pequeno número deles conseguiu sair da praia e subir os penhascos, mas foram mantidos em combate constante durante a manhã, incapazes de avançar ou recuar.
Enquanto a batalha pelos flancos de Dieppe começava, a Marinha Real e a Força Aérea começaram a preparar as praias Vermelha e Branca, onde a força principal desembarcaria, bombardeando posições alemãs conhecidas. Bombardeiros Hurricane atacaram as forças alemãs nos penhascos a leste e aqueles entrincheirados próximos à praia, antes de lançar uma cortina de fumaça para ocultar a aproximação das embarcações de desembarque. O plano era implantar os tanques logo após o início do desembarque, mas as embarcações de desembarque foram atrasadas, deixando a infantaria sem apoio blindado. Os alemães se reorganizaram quando os aviões britânicos partiram e atiraram nas zonas de desembarque. Dezenas de homens caíam sob o fogo da metralhadora alemã, muitos nem saindo das embarcações antes de serem atingidos pelas posições alemãs no penhasco e um antigo cassino na cidade que havia sido fortificado, virando uma fortaleza improvisada. Aqueles que conseguiram desembarcar muitas vezes se encontraram escalando os corpos de homens que haviam conhecido como irmãos, mas que agora eram cadáveres sem vida. O sargento John Legate lembrou mais tarde: tivemos apenas que ficar perto da parede. O tiroteio em nossa direção tornava impossível se afastar 2 pés da parede sem ser atingido. Não havia ninguém por perto para cuidar dos feridos. Não havia proteção contra os morteiros que caíam ao nosso redor. Era impossível dar ordens, tentar fazer qualquer coisa, e acabou sendo cada um por si. Eventualmente, e sem dúvida para algum alívio dos canadenses que estavam presos atrás do muro de mar da praia, os tanques Churchill do 14º Regimento do Exército Canadense começaram a chegar, mas até então, danos sérios já haviam sido causados. Infelizmente, a chegada dos tanques fez pouco para virar a maré a favor dos canadenses. 29 tanques Churchill foram desembarcados nas praias, menos do que havia sido planejado, e destes, 2 afundaram em águas profundas, e mais 12 foram imobilizados quando ficaram presos no cascalho macio da praia. Contudo, 15 tanques subiram e ultrapassaram o muro do mar, apenas para encontrar numerosos obstáculos colocados pelos alemães, os quais não conseguiram atravessar. Sobreviventes do Royal Hamilton Light Infantry também conseguiram atravessar a linha defensiva alemã até a cidade, mas com os tanques incapazes de avançar mais, seria suicídio continuar, e então eles começaram uma retirada combativa de volta à praia. Atrás do muro do mar, o coronel Bob Labott, comandante do Royal Hamilton Light Infantry, tentou desesperadamente contatar via rádio o Major General Roberts, comandante da 2ª Divisão Canadense, para relatar a situação, mas seu rádio danificado embaralhava as mensagens. Roberts, em vez disso, acreditou que uma fuga havia ocorrido e então mobilizou suas reservas na forma dos Montreal Fusiliers e dos Royal Marines britânicos de A e Comando. Ao atingir as praias, eles compartilharam o mesmo destino que as tropas antes deles, muitos sendo mortos tendo mal conseguido colocar um pé na praia. Com quase todas as forças alemãs no noroeste da França alertadas para a notícia da invasão, agora havia uma corrida para enviar reforços para Dieppe. Além disso, a Luftwaffe começou a mobilizar aeronaves para atacar as praias onde encontraram forte cobertura de caças britânicos, enquanto a marinha alemã também enviou lanchas rápidas na tentativa de torpedear a flotilha de navios, mas os Hurricanes da Força Aérea Real desceram sobre esses navios, atirando neles antes que pudessem chegar à costa de Dieppe. Às 8h30, vendo que a batalha estava perdida, os sobreviventes na Praia Azul começaram a se render aos alemães. Mais tarde, pela manhã em Portville, os Cameron Highlanders e o Regimento do Sul de Saskatchewan logo se envolveram em uma luta contínua de volta à Praia Verde. Contudo, era claro que tentar alcançar as embarcações de desembarque seria suicídio. Assim, o tenente-coronel Merritt liderou uma pequena força para conter os alemães e permitir que o máximo de seus camaradas escapasse. O sargento de voo Nicentor estava entre os que conseguiram sair da praia. Merritt seria capturado mais tarde quando ele e seus homens sobreviventes não puderam mais lutar, embora, por suas ações, ele receberia mais tarde a 2ª Cruz de Vitória da incursão. Nas 2 principais praias, os alemães haviam, no final da manhã, começado a avançar sobre os canadenses, fazendo prisioneiros em massa, enquanto aqueles ainda vivos se encontravam com pouca alternativa, a não ser se render. O Major Forbes West foi baleado na perna perto do muro do mar e capturado, ficando incapaz de se mover. Os alemães permitiram que os canadenses ilesos recolhessem seus camaradas feridos, incluindo West, para tirá-los das praias e receber atendimento médico como prisioneiros de guerra.
Então o ar rugiu com o som de um caça-bombardeiro da Força Aérea Real iniciando seu ataque. West lembrou: não havia nada que pudéssemos fazer para impedi-lo. Não podíamos dizer: rapazes, acabou tudo e vocês estão nos matando, não os alemães. Então as bombas caíram e depois os alemães fizeram todas as pessoas que estavam ajudando a recolher os feridos saírem da praia. E então a maré subiu, e sem dúvida, algumas pessoas que poderiam ter sido resgatadas foram levadas pela maré, porque estavam feridas demais para se ajudarem. Quando ficou claro que a invasão estava se transformando em um banho de sangue, agora houve um esforço frenético para evacuar o máximo de homens possível. Entretanto, as embarcações de desembarque que os transportaram até as praias também sofreram ataques das defesas alemãs, incluindo um número crescente de aeronaves da Luftwaffe nos céus. O plano do Comando de Caças da Força Aérea Real para atrair aviões alemães funcionou, mas depois deu errado quando os caças alemães destruíram os esquadrões britânicos, canadenses e alguns esquadrões americanos. Com poucas embarcações restantes para escapar, equipamentos que ocupavam espaço foram descartados, incluindo todos os tanques Churchill que chegaram à costa. Muitas embarcações de desembarque estavam sobrecarregadas, danificadas e até afundando, mas poucos soldados se importavam. Era um modo de escapar do inferno das praias de Dieppe, ainda que significasse encarar morteiros, metralhadoras e aviões alemães. Às 1400 horas tudo acabou. Dos 10.500 soldados, marinheiros e aviadores aliados destacados para participar da Operação Jubileu, mais de 4.000 foram mortos, feridos ou feitos prisioneiros. Os canadenses sozinhos perderam 2/3 de sua força total, com 907 mortos e 1.946 capturados. Injustamente, o Major General Roberts, comandante da 2ª Divisão Canadense, foi responsabilizado inicialmente pela culpa em grande parte e nunca mais comandou tropas em campo. No ar, a Força Aérea Real perdeu 106 aeronaves, enquanto derrubou apenas cerca de 48 alemães. Para agravar, 6 dos aviões perdidos da Força Aérea Real caíram como resultado de fogo amigo em meio à confusão massiva. E 3 barcos de resgate de Dover também foram perdidos ao tentar resgatar pilotos abatidos no Canal da Inglaterra. A única graça salvadora tirada de Dieppe pelo comando de caça foi que o novo Spitfire Mark IX provou que era pelo menos um adversário à altura do FW-190, embora operando no extremo de seu alcance sobre Dieppe a partir de bases na Inglaterra, significava que os pilotos de Spitfire muitas vezes tinham cerca de 5 a 10 minutos de combustível para combate, limitando sua eficácia. No total, 33 embarcações de desembarque implantadas foram perdidas e muitas outras sofreram danos variados. Além disso, ocorreu a perda do destroyer Her Majesty's Ship Berkeley da Marinha Real, danificado por aeronaves alemãs e afundado ao escoltar a força ferida de volta à Grã-Bretanha. Logo após o fim da invasão, Churchill e Mountbatten se esforçaram para interpretar os eventos de forma positiva para si mesmos. A princípio, a invasão foi declarada uma vitória custosa, mas o público não foi enganado, e quando a verdade veio à tona, ambos consideraram a experiência de Dieppe uma lição necessária antes que a grande cruzada contra a tirania nazista pudesse começar com uma invasão aliada em grande escala da França pelo mar. Churchill diria friamente que as lições da Operação Jubileu eram tão importantes que a invasão foi uma contribuição canadense de maior significado para a vitória final. Mountbatten foi ainda mais longe, afirmando após a guerra que não tenho dúvidas de que a Batalha da Normandia foi vencida nas praias de Dieppe. Para cada homem que morreu em Dieppe, pelo menos 10 devem ter sido poupados na Normandia em 1944. Embora seja verdade que Dieppe foi fortemente escrutinada durante o planejamento do dia D para não repetir os mesmos erros, também é claro que Mountbatten e sua equipe de planejamento já estavam cientes de muitas das deficiências de Jubilee antecipadamente, e em vez disso decidiram ignorá-las confiando nos elementos de surpresa, sem ter um plano de backup. Um exemplo típico disso é a falta de suporte de artilharia naval pesada de navios de guerra maiores, a força de escolta de destroyers, possuindo armas de calibre muito menor do que as baterias costeiras alemãs, e de pouca ajuda contra algumas das fortificações alemãs mais fortes.
Outras falhas incluem a falta de inteligência atualizada sobre a preparação alemã entre Reuter e Jubilee, a falta de um bombardeio pré-ataque por bombardeiros pesados e qualquer investigação real sobre como os tanques operariam nas praias de Dieppe. Embora nenhuma pessoa possa ser culpada por todas essas deficiências, Mountbatten permaneceu uma figura impopular no Canadá após a guerra por seu papel no ataque a Dieppe. Para os canadenses, Dieppe ocupa um lugar na psique pública semelhante ao da Somme na Grã-Bretanha, Gallipagli na Austrália e Iwo Jima nos Estados Unidos. É uma história de como, no final, depois de toda a política, ideologia e debates sobre a necessidade de terem passado, a história da guerra não é nada mais do que a história da capacidade da humanidade de infligir sofrimento aos outros.